No vídeo de hoje, vamos falar de um dos lançamentos literários mais aguardados de 2026, que é Entre Fogo e Sangue, do autor Christopher Buhlmann. Gente, eu comprei esse livro aqui na pré-venda e já li ele no dia em que ele chegou. E eu fiquei muito impactado. E meu objetivo aqui no vídeo de hoje é contar para vocês um pouco mais sobre a trama, sobre os temas abordados aqui nessa história e por que esse livro me marcou tanto. Então, sem mais delongas, bora para nossa resenha logo depois da vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E gente, que felicidade estar aqui hoje para falar com vocês aqui de Entre Fogo e Sangue, né? Gente, esse livro aqui foi lançado em 2012 lá nos Estados Unidos. Demorou 16 anos para chegar aqui no Brasil, mas felizmente a editora Morro Branco trouxe aqui pra gente numa edição que ela tá muito bem acabadinha, né? Eu gostei bastante. Tem aquele soft touch que costuma ter nas edições da Morro Branco, né? Mas ainda falando da edição, eu tenho que fazer uma crítica aqui pra editora, né? Aqui na capa do livro aponta que tem um prefácio de Joe Hill. Mas quando a gente começa a fazer a leitura do livro, não tem. Esse prefácio não se encontra aqui na edição. Então acho que aconteceu algum erro editorial lá dentro da editora e esse prefácio acabou ficando de fora. Mas tirando isso, a edição ela tá muito perfeitinha, sabe? Excelente diagramação, página confortável, não tem transparência. Então tá um livro com um excelente acabamento. Mas agora que a gente falou da edição, né? Meu objetivo aqui é contar um pouco para vocês sobre essa história, se vale a pena para vocês. Porque uma das coisas que eu acho importante de frisar agora no início desse vídeo é que Entre Fogo e Sangue não é um livro para todo mundo. Definitivamente não é. E à medida que eu for avançando aqui no vídeo, vocês vão entendendo o porquê. Mas lá no finalzinho eu faço um recap de tudo e você aí de casa fica sabendo se essa leitura aqui é para você ou não. Com isso tudo dito, bora começar o nosso vídeo. As primeiras páginas já de Entre Fogo e Sangue, elas já me surpreenderam porque eu não esperava ver isso aqui. Que é o seguinte, a gente acompanha aqui seres celestiais. Lúcifer e seus asseclas, eles estão suspeitando de que Deus não tá dando mais muita bola ali pra humanidade, sabe? E eles começam a fazer alguns testes para ver se isso é realmente verdade. Então primeiro eles mandam a fome, Deus não faz nada. Mandam a guerra, Deus não faz nada. Mandam a peste, Deus não faz nada. E isso acaba motivando Lúcifer e seus discípulos, né, a iniciar uma nova guerra no paraíso. E é esse que é meio o panorama muito de fundo deste livro daqui. Uma coisa que é interessante frisar, que o título original desse livro em inglês é Between Two Fires, que na tradução livre que eu estou fazendo aqui é como se fosse Entre o Fogo Cruzado. E esse que é o cenário que a gente vê aqui no livro, na história principal dele, né? Um plano terreno, o nosso mundo, como se estivesse no meio de um fogo cruzado na guerra entre o inferno e o paraíso. Mas vamos falar aqui agora sobre o core do livro mesmo, sobre onde que a maior parte da história realmente se passa. A história do livro ela se passa em 1348 na França, bem no período ali da Peste Negra, que nem eu disse, né? E para quem não tem dimensão do que foi a Peste Negra, foi uma coisa absurda que matou entre 1/3 e metade da população da Europa em poucos anos. Foi um evento catastrófico que mexeu com economia, religião, arte, acabou mexendo com tudo, né? Um evento de uma devastação dessa magnitude não tem como não impactar. E as pessoas que viveram esse período, inclusive em vários relatos históricos que a gente consegue observar, realmente achavam que aquele era o fim do mundo. E essas pessoas não tinham como saber que não era. E é nesse cenário que o Buhlmann planta ali a premissa do seu livro, que é uma premissa extremamente simples, para ser sincero, né? A gente tem o Thomas, que é um cavaleiro que caiu em desgraça, caiu em desonra, e no meio do caos ele encontra uma garotinha que ela fala coisas esquisitas, e eles se juntam numa jornada até Avignon, que é onde vive o Papa daquela época. É uma premissa extremamente básica, mas a forma como essa jornada se desenvolve, como é que o relacionamento desses dois personagens evolui, e como que os temas que o autor trabalha nesse livro são inseridos dentro dessa narrativa, é o que faz esse livro
brilhar e crescer muito. Uma coisa legal da gente falar é sobre a prosa desse autor, que é uma prosa extremamente satisfatória, pelo menos para mim. Ele é um livro que ele é extremamente ágil e extremamente seco. Eu digo seco no sentido de que o autor ele é extremamente econômico com suas palavras. A gente está acostumado, quando a gente pega um livro de fantasia, aquelas hiper mega descrições do mundo, de ambientações, de roupas e tudo mais. Aqui o Pullman, ele consegue tratar o imaginário desse mundo de uma forma extremamente competente, mas falando muito pouco. Isso eu achei sensacional. A prosa dele, inclusive, me lembrou bastante a do Cormac McCarthy, de Onde os Fracos Não Têm Vez, A Estrada, Meridiano de Sangue, que também é uma leitura extremamente ágil, direta, seca e bem agressiva. E é isso que a gente encontra aqui no Entre Fogo e Sangue. Outra coisa interessante de falar também é que o Christopher Pullman, ele, antes mesmo de ser romancista, ele era um poeta. Então dá pra ver que ele tem um domínio muito grande da palavra. E ele consegue fazer momentos tensos, momentos assustadores, momentos tristes de uma forma extremamente bela. E isso me impactou bastante também durante a leitura e merece ser dito. Outra coisa que deve ser mencionada aqui é o rigor histórico que o Pullman ele utilizou no seu livro. Eu fiz algumas pesquisas ali de entrevistas que ele fez e tudo mais, né? E deu pra ver que ele pesquisou bastante para fazer essa história. Então aqui a gente tem um requinte muito legal de ficção histórica mesmo. Então é como se fosse a união de ficção histórica e fantasia com horror, sabe? O que torna esse livro uma combinação muito interessante. Aqui ele pesquisou como é que era a cultura da época, como é que eram as roupas, como é que eram enterrados os mortos da peste, como é que funcionava uma hospedaria, como é que eram os reinos de cavaleiro. Aqui, inclusive, aparecem alguns personagens históricos reais, como por exemplo o rei Eduardo da Inglaterra, que inclusive aparece nas crônicas saxônicas que eu tô lendo também. Então é muito legal porque tudo isso, aliado a essa escrita ácida e precisa do Pullman, ele consegue criar um mundo real extremamente convincente. E quando a gente pega esses elementos sobrenaturais da fantasia, do horror, e insere nesse mundo que pra gente é muito real, cara, eles se destacam de um jeito inacreditável. Tá gostando da resenha? Então já deixa seu like aqui embaixo e considere se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Em breve eu vou trazer vários outros lançamentos aguardadíssimos de 2026 aqui pro canal, então é bom que você se inscreva para não perder nada. Se inscreveu? Deixou o like? Bora continuar nosso vídeo. Vamos falar um pouco aqui agora sobre os personagens dessa história. E eu vou me resguardar aqui a não me aprofundar tanto nessa parte, porque a identidade e personalidade e o desenvolvimento desses personagens, eles são extremamente importantes para a narrativa do livro. Então, eu acredito que se eu falar muito nessa parte do vídeo, vai acabar estragando um pouco a experiência para vocês. Mas aqui a gente tem o Thomas, que ele é aquele estereótipo do cavaleiro. Forte, alto, bom de briga, e ele tá na merda absoluta. E uma coisa que eu achei muito legal desse livro é que a gente acompanha ele depois que ele teve a sua queda, né? Que ele perdeu a honra, ele caiu em desgraça, e o livro nos propõe acompanhar a história dele depois da queda. Na maioria dos livros de fantasia que a gente vê, né, que apresentam personagens um pouco nessa seara, a gente costuma ver eles no auge para depois ver a queda, que é uma certa forma de o autor nos fazer criar empatia, nos fazer importar com ele. Mas aqui o Pullman ele consegue nos fazer importar já com o personagem no seu mais baixo de todos. E a gente tem também a menina, e note que eu estou chamando ela de menina e não pelo seu nome, porque a revelação do nome dela durante a história é um momento bem legal, então eu não quero estragar isso. Mas ela é uma personagem extremamente misteriosa, sabe? Ela consegue enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam, ela fala coisa que acaba assustando os adultos ao seu redor, ela consegue ali meio que manter uma certa pureza nesse mundo corrompido. Ela é uma personagem extremamente interessante. E o desenvolvimento desses dois personagens distintos pra caramba, né? É o que é a alma do livro, sabe? A forma como o autor ele constrói o relacionamento desses dois personagens, como que esses dois personagens conseguem crescer um com o outro, é extremamente fantástico.
A única palavra que eu consigo utilizar aqui é realmente fantástico, gente. É de uma sutileza e é sem aqueles melodramas óbvios, sabe? É um relacionamento que ele é construído muito pelo medo e pela fé. É bem interessante. Então, durante essa leitura, podem aguardar que vocês vão estar aqui acompanhando uma narrativa e um desenvolvimento de relacionamento com uma sutileza e sensibilidade extremamente afiadas. Existe também um terceiro personagem nessa narrativa que é extremamente importante, mas eu não vou revelar quem é. Porque quando ele aparece aqui na história, ele acaba sendo até uma figura um pouco disruptiva ali e acaba adicionando muito na narrativa e trazendo vários temas interessantes também. Temas, inclusive, que eu não esperava ver nesse livro. Mas eu não vou estragar aqui a experiência falando quem é. Mas se você aí de casa, que quando estiver fazendo a leitura, na hora que aparecer você vai saber quem é. Pessoal, se eu ficasse aqui falando sobre o cenário, os personagens, o que acontece na história, de verdade seria um grande desserviço para a resenha desse livro daqui. Esse daqui, ele não é um livro sobre uma jornada numa Idade Média durante a Peste Negra, sabe? Esse é um livro que ele nos propõe uma pergunta muito difícil. E se Deus realmente tiver desistido? Pensa comigo, você está vivendo ali no século XIV. Metade da Europa está morrendo numa velocidade assustadora. A pessoa que está dormindo do seu lado hoje pode acordar toda inchada e com manchas pretas pelo corpo. E você, nesse cenário de caos, nesse cenário de desespero, olha para o céu e só recebe silêncio de volta. E esse silêncio o Bowman sabe trabalhar muito bem nessa história. Porque no livro o silêncio é como se fosse um protagonista invisível na narrativa inteira. E é aí que entra o primeiro tema importante desse livro, que é a discussão entre fé contra niilismo. Não do jeito que acontece de pseudo-intelectualismo em cafeteria, sabe? Mas uma fé mais concreta mesmo. Uma fé que tá passando fome, uma fé suja. É a fé do cara que tá rezando enquanto enterra o próprio filho, mesmo sabendo que talvez não tenha ninguém escutando ele. E o Bowman, ele não nos dá resposta sobre essas perguntas. Ele nos obriga a sentar e pensar sobre elas. E isso é raro, porque muitos livros de fantasia sombria hoje em dia são nihilistas por estética. Mas esse livro daqui, ele é sombrio porque o autor, ele resolveu encarar a pergunta de forma séria, sabe? O segundo tema importante que esse livro aborda aqui é o tema da culpa. Todos os personagens desse livro daqui têm alguma coisa que eles carregam, uma coisa difícil que eles carregam, né? Obviamente eu não vou dizer o que é, sem spoilers, óbvio, né? Mas aqui eu posso dizer com toda certeza que o Thomas, ele não é um herói. Ele é um homem quebrado, completamente destruído, tentando nesse mundo maluco, nesse mundo caótico, descobrir se alguma coisa dentro dele ainda presta. Aqui, a redenção não é um prêmio que ele vai conquistar, é um trabalho. É o trabalho de escolher fazer o que é certo e manter a fé, mesmo nos momentos mais difíceis de todos. E essa busca pela redenção é um dos grandes motores emocionais do livro inteiro. E eu vou ser completamente honesto aqui com vocês, galera. Infelizmente, a gente vive num mundo que romantiza o cinismo. Parecer distante, parecer desinteressado, é quase como se fossem sinônimos de uma pessoa inteligente, uma pessoa descolada. A gente é ensinado, e as pessoas dizem no dia a dia, né, pra gente não criar altas expectativas, porque expectativa é o segredo para a frustração. Mas esse livro daqui, ele faz justamente o contrário. Ele nos mostra que no mundo quebrado, no mundo perverso, no mundo onde literalmente o mal anda sobre a terra, a coisa mais subversiva que a gente pode fazer é praticar o bem. É acreditar que ainda tem alguma coisa no mundo que vale a pena lutar. E mais que importante de tudo, manter a fé em tempos de cinismo. Esse livro daqui, ele é extremamente violento, ele tem passagens de terror absurdas. Mas eu acho que a mensagem importante desse livro daqui, inclusive, é como que ele consegue sobreviver além da violência, além do terror. E ele nos faz questionar coisas importantes que precisam ser questionadas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em 2026. E foi justamente por conta disso que eu resolvi trazer a resenha desse livro aqui no canal hoje. E bem, gente, tá na hora de eu dizer se essa leitura aqui é pra você ou não. Que nem eu disse lá no início da resenha, eu acredito que esse aqui não seja um livro pra todo mundo, porque é um livro extremamente pesado. Aqui ele tem essa ambientação opressora mesmo, uma ambientação que deixa a gente pra baixo.
tem acontecimentos extremamente traumáticos nessa história. E então acredito que você, se é uma pessoa que sensibiliza mais com os sistemas e não está num momento tão interessante assim, não está num momento tão legal, reserva esse livro para um segundo momento. Aqui a gente tem algumas cenas de tentativas de abusos sexuais, tem toda a violência ali de guerras, de espadas, só que não de um jeito romantizado, do jeito mais cru e visceral possível. Aqui a gente também tem as cenas de horror, e as cenas de horror são extremamente assustadoras. Aqui a gente vai em dois espectros, inclusive. A gente tem o horror de monstros, de criaturas, e de aquela coisa do ser devorado vivo, e esse horror ali um pouco mais mundano, mas também tem um horror psicológico absurdo nesse livro em algumas passagens. Então, se você também se sensibiliza com o horror, é bom maneirar nesse livro. Mas, se você, assim como eu, é fã de ficção histórica, fã de livros de fantasia, fã de livros de terror, isso daqui é um achado, gente, de verdade. Essa daqui não é aquela fantasia tradicional, não é aquela fantasia que você vai abrir o livro, vai ter um mapinha, vai ter dragão, mas esse aqui é um livro que ele se passa no nosso mundo, né? Então é um mundo que a gente começa a ficar ambientado com ele, começa a acreditar nele, e quando esses elementos sobrenaturais de terror começam a invadir, a gente sente como se tivesse algo muito errado acontecendo, sabe? E é muito interessante. De verdade, é um livro muito ímpar nisso, e eu nunca tinha visto nada parecido, sabe? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa resenha. Eu quero que vocês me contem, inclusive, se interessaram pelo livro, já conheciam esse livro, estão lendo, já leram. Deixa aqui nos comentários, inclusive. E deixa nos comentários, inclusive, qual é o próximo lançamento de 2026 que vocês querem que eu traga aqui no canal para vocês. Eu vou deixar duas resenhas aqui do lado para vocês. A resenha de Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell e de O Exorcista, aqui, que a gente mantém esse clima aí de fantasia medieval, com o terror, né? Acho que fica bem legal. E caso queira adquirir Entre Fogo e Sangue, compra no link que tá aqui na descrição da Amazon, que você ajuda demais o canal sem gastar nenhum centavo com isso. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!